Ladies and gentlemen, e aí, tua vida tá travada? Sabe por que ela pode estar travada? Tu conhece as travas emocionais? Bora falar sobre tudo isso? Vou começar fazendo as chimas. Hoje peguei e resgatei uma cuia antiga que eu tenho aqui. Coisas boas acontecem. Coisas boas acontecem, mas quando a gente tá com a vida travada não tem nada de bom acontecendo. E a gente precisa perceber por que eu tô com essas travas todas, o que está acontecendo na minha vida, que está com tudo travado, as coisas não estão andando, não estão fluindo, não estão acontecendo. Tem muitos aspectos, gente, que estão acontecendo disso daí. Tem algumas coisas que a gente pode trabalhar através da intencionalização, outras elas vão se abrir através da intencionalização, e à medida que a gente vai compreendendo tudo isso, a gente consegue ver como colocar, como criar uma vida livre, fluídica, porque é para isso que a gente veio para cá, para ter uma vida livre e fluídica, não para ficar com tudo travado. A questão é de que nos foi incutido tanta coisa que a gente não consegue sair do lugar. Nos foi colocado tantas crenças, dentro delas da separação, por exemplo, de que o homem é melhor do que a mulher, ou algumas mulheres têm que ser melhores do que os homens, e aí nessa situação de disputa de poder, cria trava. Porque aí a gente nem nota o quanto isso de repente já veio de geração em geração antes, lá atrás. Avós dizendo para filhos, filhos dizendo para esses netos dos avós: não, porque tu não pode confiar no homem, não, porque tu não pode confiar na mulher, não, porque o homem tem que mandar na casa, homem ele tem que mandar na casa, a mulher tem que ser submissa. Aí vem uma esposa que começa a mandar e diz: não, olha só, porque eu atraí um marido banana, e aquele meu marido é banana, por quê? Porque ela ouviu de uma mãe de que tu não podia deixar com que o homem te dominasse. E fica nessas situações de separação, de entrega de poder, onde vai para as travas emocionais, para a culpa, para o apego, para o medo, para a raiva. E aí, ao invés de eu simplesmente perceber o que eu tenho para crescer, eu fico de novo e de novo e de novo repetindo ciclos e não paro para aprender, não paro para evoluir. Até quando, gente? Até quando vocês vão fazer isso? Até quando vão ficar colocando essa situação onde isso impede um bom crescimento, um bom desenvolvimento, uma boa evolução? Quando a gente começa a perceber verdadeiramente o objetivo, o papel de cada um, e ao agir da maneira correta nesse papel de cada um, percebendo as suas atitudes, comportamentos, experiências, emoções, seus dons, seus talentos. Por exemplo, as mulheres, né? A energia feminina, ela é banhada, ela tem muito mais facilidade para ter a intuição, para ter o amor incondicional, para utilizar a criatividade. Isso é tudo aspecto feminino, que todos nós temos, homens e mulheres, mas ela vem com mais leveza na mulher, vem com mais facilidade. Já os aspectos masculinos, o homem é aquele ativo, aquele ser que é vibrante, que é pungente, e que faz, e que coloca as coisas em prática, hands-on, mão na massa, faz acontecer. Aí nessa situação, o que acontece quando eu estou na distorção? Quando eu estou travado, eu posso estar travado porque de repente eu entreguei o meu poder. Já ouviram isso? A possibilidade de eu ter entregue o meu poder e por isso eu estou travado. Eu entreguei o meu poder àquela vozinha lá de trás do meu pai, da minha mãe, que me disseram que não, eu não posso confiar, eu não posso fazer, eu não posso ter, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho que fazer dessa maneira, eu tenho que fazer dessa outra maneira. E aí por fidelidade sistêmica a gente segue repetindo aquele velho padrão. Mas de quem é essa voz? É tua, é dos teus pais? De quem era esse desejo? Era teu ou era dos teus pais? Para e reflete um pouco. A gente não para refletir, a gente simplesmente entra no dia a dia, na correria, tem que matar um leão por dia. E não para refletir e perceber as travas. Quais são as travas? O que está te bloqueando? O que está te impedindo de crescer, de ser, de expressar o teu melhor? Enquanto a gente fica nessa questão de julgamento, e que foi incutido muito por várias eras, nós já tivemos as eras onde as mulheres dominavam, já tivemos as outras eras onde os homens dominavam, a gente estava no objetivo de ter o equilíbrio, mas voltamos para uma dominação muito mais machista. E aí, à medida que eu fico dessa forma machista, eu me travo, porque o nosso objetivo é ser inteiro, gente. Nosso objetivo é integrar as partes. Nós temos 3 grandes objetivos aqui na vida, através desse corpício: experienciar,
viver as várias, inúmeras experiências, integrar os opostos. Então eu não posso estar completo se eu continuo desprezando uma mulher, se a mulher continua desprezando o homem. Eu tenho que estar com isso integrado dentro de mim. Não quer dizer que o homem tenha que expressar todas as partes da mulher. Não, ele simplesmente vai utilizar a sua ação, mas com amorosidade, com criatividade, com mais utilizando a intuição. E a mulher, ela não vai ficar sempre submissa àquele homem de que ele é que tem que fazer tudo para ela, porque ela também vai utilizar a sua intuição, a sua amorosidade junto com a ação. É isso que a gente precisa, ter o equilíbrio. Então, experienciar, integrar e curar as feridas. Essas são feridas. Isso que eu estou trazendo são feridas emocionais. Quando eu tenho lá atrás na minha família, onde aquele pai que agredia a mãe, onde aquela mãe que desqualificava o pai, e eu fiquei com aquela imagem distorcida de que isso é a relação correta de masculino e feminino, eu acabei de perpetuar essa situação. E aí o que vai acontecer? Eu vou continuar atraindo, enquanto eu não parar para observar, para me entender, eu vou continuar atraindo situações assim. É o que muitas mulheres chegam e dizem, pois é, porque eu não tenho sorte com o homem, eu só traio o homem canalha, eu só traio o homem cachorro, eu só traio o homem que não presta, tá ficando escasso o homem na vida. Pois é, mas acontece que enquanto ela tá olhando para essas questões, é isso que ela vai ter mais. Se ela tá olhando para a escassez, o universo ele só diz sim, sempre sim, 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 sim. Então, tá escasso, então tá, vamos lá, vamos continuar mostrando para ela que tá escasso. Isso chama viés cognitivo de confirmação. Então para e analisa, começa a perceber qual é a energia que tu está emanando. Qual é a frequência, qual é a intenção para a tua ação. Se tu não cria uma intenção clara, o teu inconsciente vai criar essa de rejeição. E ao criar essa de rejeição, viés cognitivo de confirmação, ele vai te trazer sempre mais do mesmo. Até quando? Até tu encher o saco. Até tu cansar e dizer, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais ficar nessa situação que eu não encontro o homem que eu quero, eu só encontro o homem banana, eu só encontro o homem ruim, eu só encontro... E os mesmos homens. Pois é, porque eu queria tanto uma mulher que fosse assim, assim, assado. Mas enquanto ele está olhando, eu queria, está dizendo, se tu queria, tu não quer. Então sente o que é ter. Trabalha essas feridas. Verifica se de repente essas características, talvez tu esteja muito mais preso, o homem pode estar muito mais preso às características da mãe. E aqui vem aquele aspecto das constelações, que eu trago na intencionalização também, sobre o filho do pai e a filha da mãe. Melhor, ao contrário, a filha da mãe e o filho da mãe e a filha do pai. Quase derramei tudo aqui. O que são esses daí, gente? Alguém sabe? Alguém tem alguma noção? Do filho da mãe e a filha do pai? Não é xingamento, tá, gente? Obrigado pela entrada aqui de todos vocês. Deixa eu ver se entrou algum comentário. Não. O povo tá quietinho ainda, né? Nem sabe que é uma live de interação. Live de interação, gente, é quando vocês comentam alguma coisa, curtem, compartilham. Salve, Fernandinho! O que é o filho da mãe? O filho da mãe é aquele homem que ele continua idealizando a sua mãe, que ele quer provar ser melhor do que o pai. É o famoso homem galinha. Então é aquele homem que ele está querendo mostrar ser melhor, e para ele mostrar ser melhor, nenhuma mulher é suficiente, porque na verdade o que ele queria era quase um complexo de Édipo. O que ele queria era aquela mãe. E ao ele não ter aquela mãe, ele continua sendo um homem que está traindo, porque na verdade ele não parou para se conhecer, ele não parou para se observar, e ao não parar para se observar, ele acha que a quantidade é que vai estar sempre nutrindo a baixa autoestima dele. Porque na verdade ele não encontrou ainda nenhum valor, e não tem como tu chegar e ficar te comparando linearmente com o teu pai. Teu pai veio de um outro tempo, veio de outras situações, ele nasceu antes, ele está anos-luz na tua frente lá. Mas à medida que tu começar a te observar, a te desenvolver, tu pode perceber que tu tem outros talentos. Alguns podem ser na mesma linha dele, mas tu pode ter outros talentos. E quando tu percebe outros talentos, a gente consegue crescer e evoluir. Tem algumas técnicas, né, da intencionalização para poder trabalhar essa ferida, tanto do filho da mãe e a filha do pai. E o que é a filha do pai? A filha do pai é a mesma coisa, aquela mulher que ela quer chamar atenção, ser melhor do que a mãe, acha que a mãe não fez nada demais, não é boa o bastante,
E aí ela então passa a ser a workaholic, ou também a mulher galinha. Ela tá sempre com um homem, com outro homem, com outro homem, com outro homem, porque ela, no fundo, ela também tinha um Édipo, só que de mulher, que ela queria ter um homem parecido com o pai dela. E ao ela não ter esse homem parecido com o pai dela, ela também não se firma em nenhuma situação. Porque ela está sempre competindo com a mãe. Um dos pontos de solução disso, gente, o que seria uma solução disso? Eu passar a perceber que eu estou nessa situação. Querido pai, querida mãe, a vida é de vocês, a escolha é de vocês. Eu escolhi vocês como família, mas o meu objetivo não é ser melhor do que ninguém, meu objetivo é ser. Ser. Quando a gente volta, o que a intencionalização traz como cerne para a minha vida, eu perceber a minha vida como eu sou e viver a minha vida, deixe que pense, que diga, que falem. Deixa isso para lá, pare e começa a analisar a tua causa e efeito, a tua ação e reação. Quando a gente começa a observar pontualmente a minha ação e reação, eu naturalmente crio confiança, eu naturalmente crio auto-amor, eu naturalmente crio a independência, eu naturalmente me reincorporo do meu poder pessoal. E com isso eu libero as minhas travas. Eu só vou conseguir liberar as minhas travas se eu entrar em contato com essas crenças, medo, culpa, apego, raiva. Tem que entrar em contato, gente. Nós estamos recebendo mais luz, hoje está maravilhoso. Eu digo, a previsão era de chuva, ia fazer no estúdio. Eu digo, não, veio um solzinho, bora pro sol. Ó, pé no chão aqui já, sentindo essa energia maravilhosa. Bora trabalhar. Faz sentido isso para vocês, gente? Tragam aí os comentários. Quem aí tá travado em alguma coisa? Hoje o povo tá tudo destravado, né? Hoje ninguém tem trava nenhuma, todo mundo tá bem nos relacionamentos, tá todo mundo feliz, já é sexta-feira, 11 horas, quase meio-dia, já estão com a vida ganha. Não é verdade? É verdade. É verdade, isso é uma realidade. Para mim isso já é uma realidade. De enxergar as coisas acontecendo assim. Querer é poder. Tem a intenção. Quando tu tem intenção, as coisas acontecem. Ainda ontem estava lá naquele frio, na semana estava lá naquele frio desgraçado. Hoje aqui estou de manga curta, nesse solaço todo. Trava no dinheiro, recebo e vem uma despesa inesperada. Vamos lá. Eu não estou conseguindo ler o nome aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, Welda. Welda, vamos lá, Welda. O que acontece na trava do dinheiro? Normalmente a trava do dinheiro dessa forma é colocada como alguma questão de não resolução com a mãe. Porque esse é o aspecto da abundância. A abundância significa eu ter e poder perpetuar e confiar no todo. Então eu te convido para que tu possa dar uma olhadinha no teu inconsciente. Quais eram as falas que tinham na tua família lá? Não tem que guardar o dinheiro. Quem guarda o que tem na falta também. Quem guarda o que não precisa, na precisão tem. Quais são os cuidados que tem que ter do dinheiro, como que tem que ser o dinheiro, aonde que está o teu foco? O teu foco de repente está em, meu Deus do céu, agora que eu consegui uma reservinha, tomara que não venha nada para me levar esse dinheiro embora. Então cada vez que eu estou utilizando uma poupança, ou utilizando essa reserva com medo, significa de que eu não estou confiando naquela energia, como se não estivesse confiando na energia que recebeu da tua mãe, que vinha do útero dela através do cordão umbilical para ti, que vinha do leite para ti, ou algo do teu sistema familiar, de observar que de repente tem alguma repetição aí. Talvez os teus pais já tivessem passado por isso e tu reclamou muito, nossa, mas por que nunca tinha dinheiro para mim? A hora que eu queria ter alguma coisa não tinha dinheiro para mim, porque sempre comigo acontecem essas coisas. Aí às vezes a gente passa por essa situação, que eu digo que é calçar as sandálias da humildade para entender. Outro ponto pode ser tu simplesmente perceber essa situação. Como é que é então ter gastos inesperados? Quando eu sinto potencializado, a questão é de que a gente nega. Cada vez que vem um gasto inesperado, tu nega isso daí. Não, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer, eu vou acontecer. Para a criatura. Como eu disse lá, uma das nossos objetivos é experienciar. Então vamos lá, como é que é sentir ter esses gastos inesperados? Pede pro teu corpo, como é que é sentir ter gastos inesperados? Corpo, como é causar ter gastos inesperados? Corpo, como é sofrer ter gastos inesperados?
Quando a gente começa a tomar consciência disso, depois passa as 12 vezes a mão na cabeça, vem pro grupo, marca uma sessão individual para a gente trabalhar essa questão, aí a gente começa a entender. Da raiva, olha aí, exatamente. Por que dá raiva? Dá raiva porque a gente quer controlar, o nosso ego imaturo quer ter o controle, mas o ponto mais importante que ele tem que controlar são esses pensamentos repetitivos. Então, sente a raiva também. Quando eu sinto a raiva, expresso a raiva, tomo consciência da raiva. A raiva é uma energia boa, porque a raiva ela te tira da inércia. Algumas vezes a gente passa por situações assim porque a gente está também naquele ponto de comodismo. Ah, estou muito acomodado aqui, né? E aí nessa situação tá tudo bom, não preciso de mais dinheiro, não preciso de mais recurso, tá bom assim, né? Minha vidinha tá boa assim. Aí vem lá a vida e pum, dá uma sacudida. Traz alguma coisa para que tu possa ver, não, acorda, deixa de te acomodar aí. Vamos lá, tu tem mais para entregar para a vida. Tu tem mais capacidade, tu tem mais conhecimento, tu tem mais oportunidades aqui para entregar. Não fica te limitando só a essa coisinha. Nosso grande papel aqui no ser é servir. Eu preciso primeiro me nutrir para que eu possa ter um servir de transbordar. Por isso que Atlântida e Lemúria lá atrás foram sucumbidos. Por quê? Porque eles estavam simplesmente utilizando toda essa energia de criação para benefício próprio só. E nesse benefício próprio não tem crescimento, não tem desenvolvimento. A gente acaba sucumbindo. Oi, Márcia. Gente, se eu errar o nome de vocês é porque hoje está muito ruim aqui de enxergar os nomes. Então, Veldina. Ai, de novo aqui. Ainda não gravei teu nome. Weldna, o que fazer, né? Situações mais simples essa. Acessa lá no meu canal do YouTube, acho que tem alguns exercícios, acho que tem lá de não tenho dinheiro. Como é que é não ter o dinheiro? Faz um exercício daqueles lá, depois faz um exercício, autossugestão mental original de abundância. Como é ter o dinheiro? Eu tenho muito dinheiro. Eu sou abundante. Abundância, gente, não é simplesmente ter dinheiro. Abundância significa eu ter o recurso certo, na quantidade certa, no momento certo. Outro ponto que nos dá raiva é o nosso ego imaturo que ele quer. Eu quero o que eu quero na hora que eu quero a quantidade que eu quero. Então, se eu quero a quantidade que eu quero, se eu tenho esse poder de cocriação, eu vou fazer agora isso daqui, calma. Por isso que a gente teve esse cerceamento dos poderes, para que eu possa perceber qual é o ganho. O ganho não ser um ganho exclusivo, o ganho ser um ganho construído para o todo. Então, como que eu posso criar algo para o todo? À medida que eu começo a perceber a oportunidade de criação de algo para o todo, aí eu trago, sim, formas de crescimento, de evolução. Agora, cada vez que eu volto à minha necessidade exclusiva, umbilical aqui, de ser saciado único exclusivamente para mim, para o meu prazer, o meu gosto, aí é complicado. Bem-vindo à Nova Consciência. Salve, Roberto. Ou o quê? Perfeito? Que bom, Weldman. Então, gente, dessas travas todas, a gente precisa estar atento a isso daí. O que acontece? Nós recebemos uma programação. Toda essa programação é a mesma programação que os nossos tataravós passaram para os nossos avós, os nossos avós passaram para os nossos pais passaram para nós como os filhos, e se a gente não toma consciência, a gente passa para os nossos netos. Então eu preciso sim perceber, qual é a programação inconsciente, isso é fundamental. Quando eu começo a perceber essa programação inconsciente, eu começo a perceber o que a minha vida que está acontecendo hoje é fruto desse inconsciente. De que maneira esse inconsciente está então regendo a minha vida? Aí vem a intencionalização grande e barata, onde a gente trabalha nesse circuito. Primeiro, a autoidentidade. Qual é a identidade que tu tens de ti hoje? Tu já parou para perceber a tua identidade? Normalmente nós temos a identidade daquilo que dizem que nós somos. Aí tu precisa parar para te observar nessa identidade, autoobservação. Aí tu passou a perceber na tua identidade ou na identidade que tu tem cristalizado como é realmente ser assim. Aí aqui tu vem o auto-amor, tu começa a amar os teus aspectos.
Tu não precisa ser perfeito, nós somos humanos, eu preciso ser, como eu trouxe na quinta-feira. Ao invés de eu ficar valorizando, lá no YouTube, o Café com Propósito, no livro A Coragem de Não Agradar, como fala a psicologia adleriana, ao invés de eu ficar focando o que está me faltando, eu preciso amar o que eu já tenho. Se eu tenho 10% de uma qualidade, de um talento, de uma virtude, então ama esse teu 10%. Ah, eu aprendi a fazer chimarrão. Nossa, como eu sou bom de fazer chimarrão. Como eu sou bom de fazer churrasco. Ah, eu não sei fazer o outro prato, não sei o que lá. Eu não fico focando, nossa, como tu é um péssimo cozinheiro. Como tu é um péssimo para, sei lá, para fazer erva. Como tu é um péssimo para ferver a água. Encontrando outros aspectos que esses daqui sejam algo que eu ainda não desenvolvi. Coleção de chapéus. Adoro, eu adoro, tem um armário cheio lá de chapéu. Aí hoje bateu um solzinho, eu trouxe até 2 aqui para ver. Obrigado! Para ver qual que consegui dar uma batidinha. Eu digo, não vou botar aquele grande que eu tava lá em Bagé, porque aquele nem combina. Aliás, está me faltando um chapéu de aba larga regional, né? Que seja com mais características. Gostaram, gente? Olha aqui, ó. Ontem eu fui na pet shop, ó que bonito. Ó, barba, cabelo e bigode, tudo cortado. Eu digo na pet shop que é tanto pelo que tem pra cortar. Ai. Bora rir um pouquinho. Quando eu crescer seria assim, tá bem. Muito bom, obrigado. Um chimarrão, sim, bora tomar um chimas. Cidade, vamos lá. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul. Neste momento estou em Porto Alegre, estou morando em Porto Alegre, mas transito entre Porto Alegre, Bagé, Santiago, Santa Maria. E muito em breve vou viajar mais ainda, ter que levar a intencionalização para alguns lugares aí do país. Então, bora, Império Oceano, simbora. Tu é do Sul também? Que legal. De onde falas? Lourdes. Guaíba, ó, do outro lado aqui. Mas a família da minha mãe nasceu em Guaíba. Que legal. Minha mãe nasceu em Guaíba, morou um pouco lá. E o meu avô foi promotor, minha avó trabalhou lá. Gosto da cidade ali. Muito bacana a cidade. Quando era pequeno eu ia lá algumas vezes. Bom dia. Vitória do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Que legal, que legal. Então, gente, como a gente toma de volta o nosso poder? Para sair dessas travas que eu estava falando aí, como que a gente toma de volta o nosso poder? Claro que o primeiro, o mais simples de todos, é você se inscrever no curso da intencionalização. Óbvio, né? Óbvio que eu vou vender o meu peixe. Dizer sim, o curso da intencionalização vai te dar, pelo menos no primeiro módulo, vai te fazer perceber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, quais são as atitudes que eu estou passando, compreender um pouquinho mais as leis universais. E aí eu consigo, então, compreender todas essas questões para que eu possa evoluir. Outras formas, primeiro, como eu estava trazendo, aprender a se observar. Isso que eu estava dizendo ali antes, do ciclo, né? Então, a identidade, a autopercepção, autoamor, aí eu começo a trabalhar o autocontrole. Perceber, então, quais são os impulsos, quais são as respostas rápidas que eu tenho, quais são as atitudes imediatistas que eu tenho, quais são aquelas questões que, eu vou chegar, tenho vontade de matar eu tenho vontade de cortar, eu tenho vontade de brigar, eu tenho raiva, né? Eu era o Sr. Willers, lembra o personagemzinho do Patela? Sr. Willers. Sr. Willers é uma pessoa muito, muito querida, muito harmoniosa, muito charmosa, mas a hora que entra no trânsito ele perde o controle e sai. Eu era o próprio Sr. Willers. Quando ia para trás da direção, nossa senhora, eu digo, para, Ricardo. Ninguém está contra ti, cada um está seguindo o seu caminho. Quando a gente percebe que cada um está seguindo o seu caminho, segue tu o teu caminho. Eu sigo o meu caminho. Foca no teu objetivo final. O que é o objetivo final? Chegar em tal lugar, então presta atenção para ir até tal lugar. E dá o teu melhor. É simples assim. Aí quando eu trabalho então essa autocontrole, eu começo a perceber a autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade, gente? Você já deve ter ouvido falar. Tinha um cara aí, né, veio há uns 2000 anos aqui, que ele dizia a cura depende da sua fé. A cura depende de ti. Autorresponsabilidade é isso.
Qual é o tipo de conteúdo que eu estou inserido? Eu estou lá olhando de manhã, de tarde, de noite na telinha, jornal, notícias ruins e tudo mais. Eu estou consumindo pornografia, eu estou consumindo joguinhos, eu estou consumindo coisas que me distraiam. E você ter autorresponsabilidade, perceber o que eu estou botando para dentro, qual é o tipo de comida também que tu está colocando para dentro, qual é o tipo de música, qual é o tipo de comida, qual é o tipo de paisagem, qual é o tipo de ação. Então quando eu entendo esse conjunto, eu posso perceber, opa, o meu conjunto da obra estava terrível. Estava terrível, tá. Agora como é que a gente pode mudar? Aí tu começa então de novo. Como é a tua nova autoidentidade? Não, eu quero ser uma pessoa bombada, sarada, eu quero ser uma pessoa que fala tão bem quanto o Ricardo, eu quero ser uma pessoa inteligente, bonita como ele, eu quero ser multimilionário, eu quero, sei lá, visualiza aquele ser que tu quer ser. A partir de visualizar isso, aí tu tem que começar a trabalhar tudo de novo. É isso que eu trago, por exemplo, na mentoria da autorregulação, onde a gente começa lá desvelando todas as crenças que me limitaram, que me trouxeram até aqui, agradeço a elas, era o nível de consciência que tinha, mas agora a gente pode ir adiante. Vamos adiante, vamos dar um passinho para frente, vamos crescer, vamos evoluir, para de ficar sapateando no barro. Tem um videozinho que eu gosto muito de uma criança, né, que ela tá levando um cachorro gigante, assim, a criança é um pingo de gente, deve ter 3, 4 aninhos, eu acho, e aí ela tá carregando um dog alemão, e aí daqui a pouco um fila brasileiro, eu sei que era um cachorro grande, e aí daqui a pouco passa por uma poça de barro, né, e ela segurando a coleirinha ali, com o cachorro do lado, passa pela poça do barro e a criança gosta, ela larga a coleira do cachorro e volta pro barro ali. Isso é nós, mais ou menos o nosso eu superior. Às vezes eu tô lá sendo guiado, sendo instruído, vamos lá, o caminho é esse, é só seguir o caminho. Aí eu resolvo me distrair alguma coisa lá e fico sapateando no barro ali, me lambuzando, me sujando inteiro, e depois eu vou ter que caminhar com aquela lambança toda. Mas eu preciso saber até que ponto eu quero continuar distraído assim. Até que ponto? Nas cartas de Cristo, Cristo traz também dessa situação de que nós estamos na nossa vida como se fosse uma linha férrea e que tem várias paradas. Às vezes eu paro simplesmente para olhar, para experienciar e volto para o meu caminho. Mas a questão é de que com tanta distração a gente se perde nisso daí. E outra forma que a gente se perde é nessa entrega do poder. Entregando o poder, a mulher entregando o poder para o marido decidir tudo para ela, o marido entregando o poder para essa mulher decidir. Hoje os pais entregando o poder para os filhos decidirem as coisas para eles. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quem veio antes? Não é questão de que eu tenha que impor ou me submeter, mas lê então o livrinho esse, A Coragem de Não Agradar. Percebe que tu pode ter uma relação horizontal com teus filhos? E à medida que eu tenho isso, eu posso compreender essa dinâmica toda e educar coerentemente para frente, para crescer, para evoluir. E não ficar nessa situação toda, gente. Deixa eu ver um pouquinho dos comentários aqui que eu não estava enxergando. Tem risada. Aqui do Rio de Janeiro já li, que legal. Lindo e perigoso? Por que será que é perigoso? O que é perigoso, Vidinha? Conte-me mais aí. Bom dia, Tânia. Bom dia, Eliana. Que risada. Olá, Raquel. Muito bem. Faz sentido isso, gente? Como é que a gente entrega o nosso poder? Deixa eu ver, eu tinha anotado aqui. Aqui. A gente entrega o nosso poder através dessa hipnose coletiva. Foi colocado de que o que é certo e o que é errado. Ah, Porto Alegre, tu diz? Ah, não, Rio de Janeiro, tá. Agora lembrei, Rio de Janeiro, muito tráfego, muitos assaltos, Esse é outro ponto muito importante, né, Vitória? O que acontece? Por que existe essa situação? Lembra, gente, que eu falei lá, dentro dos nossos objetivos é integrar os opostos? O Rio de Janeiro é um exemplo típico dessa situação. Do lado onde tem aquelas mansões, tem a favela. Tem uma situação de pobreza. Por que disso? Por que normalmente do lado onde tem uma grande... algo de muito luxuoso, tem uma miséria também, para que eu possa observar de que tudo isso faz parte
E quando eu integro esse aspecto, eu posso perceber e ver como que eu posso fazer diferente isso daqui. Adianta eu chegar e estar no meu luxo todo e ter aquela outra pessoa do lado ali que está passando fome? Não, existem outras formas da gente poder. A parte boa de tudo isso é que agora a gente está saindo desse colapso, dessa hipnose coletiva, dessa matrix toda, para que a gente possa, por exemplo, coisas que virão abundância. Como que vai vir a abundância? Energia livre, gratuita para todo mundo. A partir do momento que começa a ter energia gratuita, eu começo a perceber que as coisas podem ser abundantes. Se eu começo a perceber que as coisas podem ser abundantes, a minha vida pode ser. Por que aquelas pessoas estão lá? Né? Alguns se colocam ali, não é que se colocam, né? Escolheram nascer, estão lá na favela e tudo mais, passar por uma vida mais humilde, de mais necessidades, e percebe como ao mesmo tempo tem uma situação de que eles têm uma diferença. Poderia ter nascido, digamos, lá na Índia, onde se tu nasceu lá na Índia e tu é uma pessoa mais humilde, tu vai morrer humilde. Agora ele escolheu nascer no Brasil, e ali aquele lá, nasceu na favela ali, mas não quer dizer que ele vai ter que morrer, ele pode se tornar uma pessoa rica, como várias pessoas se tornam, sei lá, jogador de futebol, empresários, seja lá o que for. Então, à medida que a gente integra, eu preciso perceber qual é o aspecto que me limita. Esse é um dos pontos muito importantes, né? Onde a epigenética nos trabalha. Antigamente se dizia que a gente tinha 20% de epigenética, ou seja, o meio me influencia, e 80% de genética. Hoje já se diz que é o contrário. É 80% do meio e 20% de genética. Aí, à medida que a gente passa a perceber essas situações, eu posso trabalhar esse aspecto. Percebendo que, ok, eu nasci em determinada região, mas isso me define? Ou isso foi apenas uma experiência que me trouxe até aqui, e a partir daqui eu posso escolher como fazer? Salve, Dorian. Sim, sou terapeuta, sim. Caiu? Caiu? Então, quando a gente começa a entender essa dinâmica, a gente passa a perceber que nós somos ilimitados. A gente precisa lembrar que nós somos consciências. O Bashar vive dizendo, nós somos alma vivenciando um corpo, nós somos consciência. Nós somos um fractal de uma consciência. Imagina assim, um computador, tá? A grande nuvem. Wild World Web, ok? A grande nuvem. Como que a grande nuvem se nutre de informações? Cada um de nós é um IP, cada um de nós é um endereço, e à medida que eu tô aqui tomando chimarrão, sim. E a Ieda, por exemplo, eu tô aqui tomando chimarrão, e a Ieda tá tomando um tererê lá. Cada um tá tendo uma experiência. Digamos que a gente tem a mesma cuia, a mesma quantidade de erva, a mesma água. Talvez ela não tenha o hábito de tomar o chimarrão, ela vai achar amargo, vai achar um gosto ruim, vai achar, o que é isso? Parece que está tomando bosta com água quente. Já eu que venho de uma tradição, família e tudo mais, o ambiente que tomava, era bacana, era interessante, gosto do sabor, gosto do efeito, e aí então passei a gostar. Então, cada um de nós tem esse objetivo de ser. A questão é de que essa matrix, essa grande hipnose coletiva, nos fez crer que nós somos o corpo que tem uma alma, que tem um espírito, que tem uma consciência. Não, nós somos a consciência que está se utilizando de um corpo. É o inverso. Eu preciso o tempo inteiro me lembrar disso. Quando eu me lembro disso, eu volto a perceber que eu sou um ser ilimitado. Se eu sou um ser ilimitado, eu posso então perceber o que está me limitando, quais são as travas que eu tenho hoje. Eu tenho medo, medo do sucesso, medo do fracasso, medo de ter dinheiro, medo de não ter dinheiro. Eu tenho apego, meu Deus do céu, a minha família me trazia aquelas ideias, essas ideias são maravilhosas, é só assim que eu consigo crescer, é só assim que eu consigo evoluir. Não, Deus só ajuda quem cedo madruga, eu só vou ter algum sucesso se eu acordar às 3, 4 horas da manhã. Que mais? Apego? É medo? Não, medo já foi. É raiva? Eu não consigo controlar as minhas emoções? Eu simplesmente não, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas vem qualquer confronto, eu vou lá e explodo? Eu preciso perceber quais são as minhas travas. É problema com o dinheiro? Não, dinheiro é ruim, dinheiro é sujo. Quais são as travas? Quais são as travas emocionais que tu tem? Quando tu começa a compreender essas travas, tomar consciência delas, liberar, tu vai vendo, era apenas uma ilusão que foi incutida na tua mente, na mente da mente que engana a gente, para que tu ficasse preso naquilo lá. A hora que tu toma consciência disso, tu sai. Aqui, ó, chave confirma, a Joaninha aqui. Tá toda desengolçada assim, né? Muito pelo aqui nos braços, né? Voou.
Então, esse é um ponto, Vitória, muito importante, né? Tu traz aqui, ó, não posso explorar o rio para mostrar as grandes belezas para os meus filhos. Esse é um grande equívoco, tá? Aqui pode ser que tu tenha algo que como eu tinha também, e eu trabalhei com a intencionalização. Cada vez que eu passava aqui por Porto Alegre, quando eu era pequeno, eu nasci aqui e fui, com 8 meses, nós fomos morar em Florianópolis. E aí então, cada vez que a gente passava, porque a família do pai era do sul, então a gente tinha que passar, os pais os meus avós maternos moravam aqui. Então cada vez que a gente passava por aqui, o pai dizia, fecha os vidros, tranca as portas. Por quê? Porque tinha uma diferença considerável, né? Florianópolis era uma cidade de 250 mil habitantes e Porto Alegre já tinha mais de 1 milhão. Então, como toda cidade grande, traz um pouco mais dessa função toda de violência, criminalidade e tudo mais. Bom, então aquela situação, aquela informação começou a ficar incutida no meu inconsciente. Eu cresci, cada vez que eu passava depois aqui com os meus filhos, eu dizia, vamos lá, estamos chegando em Porto Alegre, fecha os vidros, tranca as portas. Tinha algumas coisas que tinha aqui em Porto Alegre, eu sentia vontade de buzinar aqui, parecia que era terra sem lei e podia buzinar para todo mundo. Era normal ficar metendo a mão na buzina. E sempre com perigo, sempre com risco. Me lembro uma vez que eu tinha 18 anos, 20 anos, aí eu fui para encontrar meu primo que estava num lugar, e aí fui eu e um amigo de Florianópolis, aí depois a gente estava passando a noite pelo Parcão, a gente passou correndo, é perigoso, é perigoso. Aí, em 5 anos atrás, em 2020, eu vim morar aqui. Nessa situação que eu vim morar aqui, no lugar que eu tinha, não tinha uma estrutura como essa, de academia e tudo mais, e eu saía para caminhar ao redor do prédio. E no que eu estava caminhando ao redor do prédio, eu comecei a perceber, deixei os anéis em casa, depois, obrigado pelos presentes, depois eu comecei a deixar o celular, depois eu cuidava da carteira, toda a situação eu ficava, meu Deus do céu, que medo de ser assaltado, que medo de ser assaltado, imaginava que ia assaltar alguém de trás de um carro, de trás de uma árvore, de trás de alguma coisa, eu estava sempre assim, ó, sempre alerta, e não tinha percebido que aquilo estava chegando a um ponto exagerado. Eu digo, opa, só um pouquinho, peraí, cara, tu tem ferramentas para isso, bora utilizar tuas ferramentas, vamos trabalhar. Aí então eu comecei a trabalhar a técnica da intencionalização chamada RME, Ressignificação de Memória Episódica, para medo de ser assaltado. Vamos lá, corpo, como é que é sentir o medo de ser assaltado? Como é que é causar o medo de ser assaltado? Como é que é sofrer o medo de ser assaltado? Trabalhei, foram 11 dias trabalhando. Eu fiz 5 vezes por dia, porque aquilo estava me dominando de uma maneira, a mente que engana a gente, estava me dominando de uma maneira que não tinha condições. Então eu fiz 5 vezes por dia, eu sentia como é que era causar, como é que era... aí eu percebi que às vezes eu gostava de caminhar batendo o pé com mais força, para dar um susto na pessoa que estava caminhando na minha frente e digo, malandro, na hora de causar o medo de ser assaltado, tu gosta da brincadeira, mas quando é contigo, tu não gosta. Então, percebi todas as situações, me coloquei lá, como é então tomar um tiro, como é tomar uma facada, como é ser sequestrado, como é ser roubado de tudo quanto é coisa. Vivi inteiramente todos os filminhos que vinham na minha mente e que eu simplesmente deixava eles de lado. A hora que eu tomei consciência de tudo isso, me dei uma paz, uma tranquilidade. E aí depois eu trabalhei o amo. Como é que é confiar? Como é que é perceber a confiança? Como é que é estar seguro? Corpo, como é que é estar seguro? Como é que é causar segurança? Como é que é sofrer segurança? Então, quando eu tomei consciência desse conjunto todo, eu consegui liberar uma trava emocional. Para que eu possa hoje ir e vir, me deslocar e perceber com clareza onde existe um risco real, onde vem uma imagem, uma imaginação, uma ideia, eu simplesmente, sabe como tu faz a horta? E aí quando tu faz a horta não começa a brotar aquelas praguinhas lá e de vez em quando tu tem que pensar e tirá-las fora? É a mesma coisa. Eu vou lá e simplesmente penso e tiro aquela ideia, tomo consciência, o que essa ideia está querendo de novo? Não, isso daqui não é verdade, isso não faz sentido. Então, vamos em frente, vou fazer outra coisa. Tomo consciência daquilo e libero. Não preciso continuar sofrendo. Então, Vitória, de repente é isso. Não sei se eu tenho gravado lá o medo de ser assaltado. Dá uma olhadinha na playlist lá no YouTube do RME, ou talvez eu tenha lá na outra playlist mais antiga, que foi o nome que tinha antes, que era o Ho'oponopono Emocional. Acesse o meu canal do YouTube, é o mesmo nome, Ricardo Snap Nogueira, e vê esses dois lá. Talvez seja isso. À medida que tu tomar consciência disso, o que acontece, tá, gente? Tudo é frequência e vibração. Se tu tá na frequência do medo, tu vai atrair, como eu falei no começo da live, viés cognitivo de confirmação. Tu vai atrair de novo várias e várias situações para te fazer confirmar que o Rio de Janeiro é perigoso, é muito terrível aqui, eu não posso mostrar para os meus filhos. À medida que tu toma consciência, eu já tive várias vezes no Rio. Eu caminho com tranquilidade no Rio. Eu andava às vezes 1 hora ali em Copacabana, meia-noite, 1 hora, tudo mais na rua. Nunca tive nenhum problema, nunca fui assaltado, nunca fui abordado, nunca tive nada.
Eu só preciso tomar consciência dessa situação. Tu vê, o meu medo era só em Porto Alegre. Em Florianópolis eu fui assaltado, mas não senti medo. No Rio de Janeiro, que eu tive, por mais que falasse toda aquela situação, eu não sentia medo. Então, se eu ajusto a minha frequência, aí é aquela velha situação, que nem tem outro ponto de confirmação, né? A chamada... me fugiu o termo, mas sei lá, o carro vermelho, tá? Então, quando tu procura assim, tu começa a fazer uma brincadeira, vamos ver quem acha carro vermelho. Teu foco vai para encontrar carro vermelho. E tu vai ver, nossa, quanto carro vermelho tem na rua. O mesmo acontece para essa situação que está trazendo. Então, como tudo é frequência, vibração, aquelas situações que tu vai estar em um outro patamar de confiança, de coragem, o ladrão, ele as situações elas acontecem que nem o Uber. A vítima é que atrai, não é o algoz. Não tem alguém sempre procurando para causar o assalto, não. É se tu tá te sentindo naquela situação, aquela outra pessoa vem. Então, o Uber, tu, a vítima, a pessoa, busca lá, eu quero que me leve do ponto A ao ponto B. O algoz, ele vai te levar, tu quer viver uma experiência de assalto? Então, eu estou sentindo o teu campo, a tua frequência, a vibração, eu vou te assaltar. A partir do momento que tu toma consciência disso, tu sai dessa frequência e aí então tu deixa. É como se tu tivesse imune, tu não aparece no radar daquela pessoa que quer te assaltar. Porque tu tá numa outra frequência, ela continua procurando aquela pessoa que tá naquela frequência da atenção. Ok? Bora! Obrigado pelo esclarecimento, de nada, tamo junto. Bom dia, Denise, querida! Bom dia, Clau! Primeira vez aqui, tô gostando da tua live, que bom, seja bem-vinda sempre, segundas e sextas-feiras às 11h11, esse é o nosso bate-horário, segunda e sexta. Segunda-feira eu trago foco mais no profissional, trazendo a ótica da intencionalização para que tu possa liberar tuas travas, medos, apegos, questões do teu profissional. E na sexta-feira eu trago aqui um pouco mais sobre relacionamentos. Quais são as atitudes, comportamentos, situações, emoções que tu pode trabalhar no teu relacionamento para ter um relacionamento bom. Coisa bem boa, né? A gente ter um relacionamento bom, amar e ser amado, ter aquela pessoa que a gente gosta tanto. E por que não? A gente veio aqui para ser feliz, não para ficar sofrendo, não para ficar... não, isso é outra coisa que é dito já, gente. Agora nós estamos em um momento onde a frequência do planeta como um todo está elevando e também relações que não fazem sentido, relações que são só por estar junto, por convívio com aquela pessoa, isso vai ruir. Vai ruir, porque o objetivo é estar junto para um crescimento. Se não rola crescimento, se não rola empatia, por quê, gente? Porque a verdade está vindo à tona. Todos aqueles contratos que eram para mostrar para os outros, para agradar ou para justificar alguma coisa para alguém, vai ruir. Se o teu casamento está assim, vai ruir. Vai ruir. Porque é por frequência agora. A gente vai para a quinta dimensão por frequência. Quem tem frequência se eleva. Quem não tem frequência fica ali. Vai morrer daqui, vai continuar no outro planetinha lá de expiação e prova. Quem sabe lá voltar a ser primata lá atrás da era das quebrar as pedras e tudo mais. Ok, escolhas, né, gente? Quem não trabalha o autoconhecimento vai continuar apanhando. Bom dia, Ávila. Obrigado pelos presentes, Vitória. Vamos ver para baixo aqui. Primeira lá, sim, vou acessar, obrigado. Não tenho medo nem em Poa, nem no Rio. Olha aí, que maravilha, Ieda. Isso aí. Você atrai o que tem medo? Claro, Andréia, claro. Por quê? Porque se o meu viés de confirmação está focado naquilo que eu tenho medo, eu vou atrair. Não é que eu atraio o que eu tenho medo, eu atraio aquilo que está no meu inconsciente repetidamente, tá? Repetidamente. Por quê? Porque o universo ele não sabe dizer se é bom ou ruim, se é certo ou errado. Ele simplesmente vai te dar aquilo que tu tá querendo. Então, se no teu inconsciente tu tem, por exemplo, eu tenho medo de não ter dinheiro, ok? Medo de ficar sem dinheiro. Tenho medo de ficar sem dinheiro. Então, o que vai acontecer? Tu vira e mexe, tu vai passar por situações que vai ficar sem dinheiro. Por isso que algumas vezes tem algumas pessoas que dizem: ai, meu Deus do céu, eu tenho tanto medo de ser milionário. Eu vou começar a criar o ponto ao contrário, né? De enganar a mente. Porque o universo ele vai me trazer sempre mais daquilo. Eu tenho medo de ser multimilionário. Nossa, como eu acho ruim ser multimilionário. É tão ruim ser multimilionário. Como é ruim eu ter esse carro do ano. Como é ruim eu ter que andar de jatinho. Como é ruim eu ter passagem sempre de primeira classe. É uma possibilidade. Tu pode utilizar esse ponto para que tu possa inverter a ótica.
Depende sempre da nossa intenção, gente. Inacreditável como você é boa, admiro muito. Obrigado, Denise. Produtivo, tô grata. Que bom, Ieda, isso aí. Primeira vez aqui, tô gostando muito. Bem-vinda, Lourdes. Boa tarde, Rui. Bem-vindo. É incrível mesmo, Cláudio. É incrível. É isso aí, Ieda. Já tá vibrando nisso. É isso aí, ora. Olha só, nossa senhora, aí um problema, eu acho horrível ter que andar com um carro blindado, com 10 seguranças e ter 10 milhões na conta. Nossa senhora, que coisa bem ruim. Por que não, gente? Ao invés de eu ficar me colocando na miséria, na escassez, te coloca em uma coisa grande. A energia do universo para criar é a mesma, a única coisa que limita é a nossa mente, a mente demente que engana a gente. Que bom que achei essa live, tô gostando pra caramba, que bom. Bem-vinda, sempre, Vitória. Vamos ver, quem sabe daqui a pouco tô aí no Rio de Janeiro, a gente faz um encontro ao vivo. Bora. Juntar um grupo de gente, ensinar mais a intencionalização, trabalhar esses medos todos, as crenças, as travas. Ai, ai. É claro que, como sou do Sul, a vez que eu fui pro Rio, levo chimas, né? A última, agora tava lá Portugal e Espanha e tava levando. Engraçado é cada vez que passa no aeroporto, o que tá levando aqui? Não, é gerva mate. É, gerva mate, gerva. Não, é erva. Ah, é marihuana? Não, é erva mate. E o que é isso daqui? Não é uma bomba? Bomba. Não. É só a bomba do chimarrão. Calma, gente. Sem dúvida, vai ser maravilhoso. Exatamente, né, Lourdes? Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul. A minha cara, a minha terra tem o céu azul. Olha, tá querendo ficar com o céu azul aqui. Tá querendo. É só olhar e ver. A hora que o sol fica atrás da nuvem ali, gente, dá uma gelada. Só tomando mate mesmo pra esquentar. Ó, vai em julho pro Paraná, olha aí que legal. Olá, Vanderleia. Bem-vinda. Também carrego chivas, Grace. Claro, né? Como não? Mas como não? A parte boa que eu gostei, a gente ficou 2 meses o ano passado em Portugal e Espanha. Aí eu levei 2 quilos de erva, 3 quilos de erva na mala, né? Só para pesar mais. Aí a maravilha foi que lá em Málaga descobri que tinha uma loja de um argentino lá e tinha até alguma erva brasileira, mas tinha mais as ervas argentinas, que a erva que eu gosto é mais forte, mais nessa linha. Eu disse, pá, se eu soubesse que tinha erva, todo mundo me diz que é um parto de égua de conseguir uma erva por lá. Se eu soubesse que tinha erva, não tinha carregado tanto peso. Mas que bom, né? Sobrou espaço para depois trazer alguma roupinha. Ai, que figura. Mais alguma trava, gente? Vamos ver. Meio-dia, estamos quase na nossa hora aí. Quase nos arremate. Daqui a pouquinho vamos fazer a nossa meditaçãozinha. Botar o pé no piso. Todo ano passa as férias. Julho e janeiro no Paraná. Que legal. Em que cidade lá? Tá bem friozinho, né, Lourdes? É. No que sai o sol, gela. E o Guaíba alto de novo, né, gente? Barbaridade. Ali a região do Cais Embarcadeiro, lá, a ponta lá aquela orla do Guaíba lá, acho que aí em Guaíba, Lourdes, já chegou a alagar aquela avenida Beira-Rio ali, não? Olá, Renata. Tu morou em Portugal e Espanha, que legal. Aonde que tu morou lá, Renata? Eu tive ali só pelo sul de Portugal, em... Lisboa mesmo, eu fiquei mais em Setúbal, aí conheci Cascais e umas outras cidades ali. Confesso que eu gostei mais da Espanha do que de Portugal. E Lisboa mesmo, não sei, não curti muito. Não pelas belezas, a cidade é belíssima, mas sei lá, às vezes o pessoal de Lisboa parece o mesmo que fala assim do porto-alegrense de Porto Alegre, aliás, o gaúcho de Porto Alegre, o argentino de Buenos Aires, é uma coisa meio não sei, parece que não gosta de tratar turista assim. A experiência que eu tive, né, gente? Pode ser que tenham lugares maravilhosos. Já na Espanha eu achei tudo um encanto. Maravilhoso. E principalmente eu acho que o meu gosto fecha muito mais com a Espanha. Adoro
azeitona, azeite de oliva, vinho, parma, né? Queso, Deus o livre. Eu sou filha de Portugal, olha aí, meu pai é português e minha mãe italiana, que legal, que legal. Luto, meus sentimentos, Rodrigo, o que fazer? Sentir. Meu pai faleceu mesmo, vamos lá, quando meu pai faleceu, eu sabia que estava isso para acontecer, né? Ele tinha me pedido para ajudar ele numas curas energéticas, ele teve câncer de fígado e foi fulminante, assim, 4 meses levou ele. Mas todas as vezes, eu morava em Florianópolis, ele veio para Porto Alegre, todo final de semana eu vinha para cá e ficava com ele. E aí nessa situação, eu simplesmente vivia cada momento. Então o que é o ponto importante, Rodrigo? Primeiro aspecto, o teu lado direito sempre representa o teu pai. Então cada vez que tu te sentir na falta dele, pega o teu braço direito, coloca embaixo e coloca o teu braço esquerdo em cima e te imagina que tu tá no colo do teu pai. Quando tu quiser um carinho dele, pega a tua mão direita e faz um carinho no teu rosto, é como se estivesse recebendo um carinho do teu pai. Quando tu quiser olhar para ele, olha o teu olho direito e conversa com ele. Porque 50% de ti é ele. Tá lá o teu pai. O outro lado é a tua mãe. Então esses são aspectos. Outro aspecto do luto, assim como eu trouxe lá no começo da nossa live, tudo são experiências. Uma das leis universais, que a gente já sabe, é a impermanência, ou seja, todo mundo um dia vai partir. E à medida que essa pessoa parte, né, era esperado. Pelo menos aconteceu na ordem natural. Então ele faleceu antes de ti. Imagina a dor que seria se tu falecesse antes dele, né? Então nesse aspecto, ok, ele faleceu, sente, toma consciência. Esse é um outro ponto muito importante, né? Porque aqui volta a nossa velha ferida da separação. Quando a gente sai da mônada, da grande consciência e vem para encarnar, a gente sente essa dor da separação. Depois, quando a gente sai do útero da mãe, vem de novo uma dor da separação, porque parece que está tão bem ali naquela simbiósezinha. Aí depois, à medida que a gente vai para a vida, a gente vai sentindo essas dores da separação. E quando a gente perde uns entes queridos, volta a reviver a dor da separação. Mas o ponto importante é eu perceber que aquilo era sempre algo que eu tinha para experienciar. Ele não era meu e nem eu dele. Mas ele foi uma pessoa que te instruiu, te orientou, te guiou. E agora tu tem os teus passos para que tu possa dar em frente. Então quando tu tiver dúvida, faz esse diálogo. Bate esse lero com o teu lado direito. E neste momento, sente, te acolhe. Simplesmente te acolhe, porque a dor essa da separação é a dor do vazio de tudo aquilo que era teu e que tu projetava nele. Tu projetava que ele tinha o conhecimento maior, tu projetava que ele te dava o amor, tu projetava que ele te dava a segurança. E na verdade ele era um espelho de tudo isso que já era teu. Então algumas vezes a gente precisa que os nossos pais partam para que a gente possa internalizar ou integrar aqueles aspectos que já são nossos. De confiança, de respeito, de auto-amor, de aceitação. Essa energia masculina, integra essa energia. E sente a tristeza. Chora, te permite chorar. Como é que é sentir a tristeza dessa perda? Como seria causar a perda? Imagina que tu tivesse morrido e eles tivessem ficado. Como é sofrer a perda? Então ele morreu e tu ficou. Pronto, a hora que tu entendeu esse conjunto todo, trabalhou algumas vezes, tu volta pro teu ser e como é ser? Eu sou o que eu sou. Como é sentir o amor incondicional? Como é vibrar na frequência de estar presente na vida? Quando a gente toma consciência de tudo isso, a gente pode crescer, a gente pode evoluir mais e mais. Eldorado do Sul, enchente. Sim, ontem eu passei aí por Eldorado, pelas pontes, tudo debaixo d'água de novo. É na divisa do Paraná, Itararé. Eu não conheço ainda lá. Beira do Guaíba, assim, alagado. Que loucura, né? De novo. A Espanha é maravilhosa, sem dúvida, né, Renato? Eu tô louco pra voltar. Eu já disse, eu tô com o pé que é um leque. Eu sei que vem um convite para trabalhar na Espanha, para levar a intencionalização para a Espanha, para difundir mais e mais. Daqui a pouquinho ele chega. Quem sabe? Meu pai de Lisboa, minha mãe de Milano. Olha que legal. Na vinda a Portugal, tem de intencionalizar. Sim. As tugas são fixas, são da hora. Não te entendi direito aqui, Rui. De nada, Rodrigo. Tamo junto. Muito bom, já cheguei a esse nível, graças a Deus. Autoconhecimento liberta, sem dúvida, Fátima, sem dúvida. O autoconhecimento é a nossa chave. Gente, eu vou ter que botar um casaco aqui, porque gelou agora. Claro que tô de bombacha, né?
Eu ia trazer o pala. Eu digo, não, mas não tá tão frio assim pra pala aqui embaixo, ia ficar meio estranho. Ai, ai. Esse Ricardo se diverte. Bueno, estamos caminhando para os finalmente. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão? Quero deixar alguns convites então para vocês. Final de semana, aproveitem para ir para a natureza, pé na grama, tá? Pé na grama, abraça a árvore. Ah, Ricardo, mas vão me achar que eu sou louco aqui, abraçando uma árvore. Ah, o problema é de quem achar. É mais importante tu tá bem do que tu ficar acumulando energia. Vamos fazer uma live juntos? Bora, Renata. Bora. Só a gente marcar aí. Me manda uma mensagem no privado ali que a gente define um tema e horário. Por favor. Gaúcho Tchê, olha a cuia. Um bom Chimas, sem dúvida, Fátima. Vocês usam da hora fish. Fish. Nós o fish. Os portugueses são da hora, entendeu? Ah, tá. Quase entendi, Rui. Quase entendi. O peixe, tu quer dizer? Fish, fixe. O que usa da hora, que diz da hora, vocês usam fish. Ah, tá, entendi agora. Entendi. Tu és daí de Portugal, Rui? Fish é legal, entendi. É isso que ele tá querendo dizer. Tá. Legal, da hora, é fish. Obrigado, Renata. Desde 73, olha aí. Quase meu ano. Sou de 75. Eu vou aproveitar esse feixezinho de sol. 74, Renato. Olha aí que legal. Vou aproveitar esse feixezinho de sol, gente. Então, vou fazer essa ativaçãozinha. Pedir para vocês aí se colocarem numa postura boa. Vamos ver aqui se eu consigo virar. Aí. Deixa eu subir mais um pouquinho. Não tá muito, mas é o que temos. Ver se assim fica melhor um pouquinho. Ó, tem até um aviãozinho lá. Bom. Olha aí a Angélica, de 75 também, que legal. Vamos lá, gente. Vamos fazer nossa ativaçãozinha para o final de semana. Sentindo, então, coloca os dois pés no chão, deixa as mãos soltas no colo, inspira profundamente, solta o ar devagar. Imagina que tu tá olhando para o sol, né? Isso foi outra coisa que nos foi escondido, de quanto a energia solar ela é boa e ela ativa os nossos códigos de DNA para a nossa evolução e despertar da expansão da consciência. Então, de que tu possa, então, como se estivesse olhando para o sol, imagina que está entrando, vindo essa energia, entrando pelo topo da tua cabeça, descendo pela pineal, passando pelo laríngeo, indo para o teu coração. E aí tu vai dizer para o sol, querido sol, agora sim eu te vejo, eu permito que a sua energia ative todo o meu DNA ao seu potencial máximo. Ative todos os meus dons e talentos. Ative a minha saúde perfeita. Ative a minha inteligência, a minha vontade e o meu amor incondicional equilibrados. Eu recebo essa energia fotônica que possa ampliar mais e mais todo o meu campo, energia, frequência, vibração em amor e verdade, para ser, expressar e manifestar o ser autêntico, soberano e ilimitado que eu sou. Eu agora recebo e declaro ao meu corpo, receba toda essa energia de ativação. Ative todos os teus filamentos de DNA. Ative a cura e regeneração de todas as células, moléculas e elétrons, para eu ser, expressar e manifestar o ser no meu potencial máximo. Liberte agora todas as crenças, valores, mágoas, tudo que me impedia de ser, expressar o ser autêntico e genuíno e soberano que eu sou. Eu abro mão
recebendo agora essa energia do grande sol central, que possa limpar, transmutar, dissolver, e começa a sentir com essa energia entrando no topo da tua cabeça, ela começa a virar uma chama violeta flamejante, entrando ao redor de todo o teu corpo, que ela possa cortar, transmutar, dissolver, limpar todo e qualquer voto, ato, decreto, autoimposto ou aceito, que me limite, que me prenda a Matrix, que me prenda a energias inferiores, que me prenda a situações, crenças, valores já superados, já integrados, já vivenciados. Eu abro mão, revogo, cancelo, liberto o meu corpo de toda e qualquer energia densa, de toda e qualquer limitação, de toda e qualquer angústia, de todo e qualquer medo, de toda e qualquer mágoa, de todo e qualquer apego. Eu sou o que sou, e isso é o suficiente. Eu sou o que sou, e isso é o suficiente. Eu sou o que sou, e isso é o suficiente. Repita isso. Sentindo agora, então, essa energia mais forte, energia da abundância e do amor incondicional entrando desse grande sol central, te sentindo rodeado pela tua família estelar, amparando pelos teus guias, anjos, mestres, mentores. Receba agora toda a energia de amor incondicional e abundância, vibrando no teu coração, expandindo para cada célula, molécula, elétron do teu corpo. E que tu possa agora enxergar a tua vida completamente limitada. A tua vida, se não tivesse que provar nada para ninguém, a tua vida independente de qualquer crença, a tua vida no teu melhor cenário. Sente como é sentir essa vida no teu melhor cenário. Recebe esses códigos de luz de ativação do grande sol central, ativando a tua vida nesse melhor cenário. Te sente abundante, te sente pleno, plena, te sente amoroso, te sente com compaixão, saindo dos julgamentos, das cobranças. Percebe o planeta ao teu redor, completamente livre de qualquer violência, de qualquer distinção, de qualquer separação, de qualquer cobrança, de qualquer mágoa. Nos enxergando todos uma grande comunidade, somos todos um. Integrados com a natureza, integrados com os animais, vegetais, minerais, vibrando uníssono em amor e verdade. Sente isso no teu coração, sente isso uma verdade agora, sente isso uma realidade agora. Isso já é. Essa não é uma realidade futura, essa é a nossa realidade agora, e sente como é bom vibrar tudo isso. Poder desfrutar de todas essas belezas, poder se sentir, estar integrado, pertencendo e compreendendo cada ser humano como uma outra parte tua, generosa, amorosa, confiante, confiável. Sente toda essa energia integrando, passa essa informação para cada célula, molécula, elétron do teu ser, para que tu possa levar isso durante todo o teu final de semana, durante todo o teu dia, durante toda a tua vida. Inspira profundamente, recebe toda essa energia e sentindo então dos teus pés, raízes indo até o grande sol, até o grande núcleo da Terra. E nessas raízes até o grande núcleo da Terra, então tu vai de novo sentir toda essa energia, toda essa frequência e vai empurrar para o núcleo da Terra tudo aquilo que ainda possa estar remanescente, que te prenda. E na sequência tu vai empurrar para o núcleo da Terra toda essa criação que veio do mental para ti. Toda essa energia maravilhosa de todo esse novo planeta incrível, para que ela possa receber e auxiliar nas suas energias também de cocriação, para que se torne realidade. A gente enxergar a paz, a gente enxergar o amor incondicional, a gente enxergar a abundância, a gente enxergar a verdade em todos, a gente enxergar a união, a solidariedade. Inspire, sente teu coração transbordar de alegria, de felicidade, de tudo isso, percebendo como isso sendo uma grande verdade. E à medida que isso é uma grande verdade, vai voltando para ti, te percebendo no teu ser, integrado, pleno, cheio, repleto dessa energia. Abre um sorrisão no rosto, diz já é, assim é, assim é, assim é, feito está, feito está, feito está. Essa é minha vida, essa é minha realidade. Isso é o que eu vim aqui para viver. O resto é o resto. Abre um sorrisão no rosto. E bora pra cá, meu povo. Simbora, Império Serrano. Agora nós vamos vibrar isso. Viver
um final de semana maravilhoso. E tu pode repetir, eu vou subir essa live, eu sempre depois que termino, eu subo ela para o YouTube. Então tu pode pegar depois o finalzinho dela, repete durante o final de semana, faz de novo, repete quantas vezes tu quiser, 10 dias. A gente diz que a gente consegue reprogramar o nosso inconsciente de 10 a 21 dias, então pega esse conteúdinho aí, só essa limpeza que fez essa ativação, esse é o nosso objetivo, gente, nós somos pontes estelares, cada vez que a gente traz essa energia, ancora e libera todo o velho, nós permitimos com que esse todo possa ancorar, com que esse todo possa vibrar, com que esse todo possa acontecer. Se cada um de nós fizer isso daí, um tempinho, manter, sustentar essa energia, a gente faz acontecer, a gente só precisa ser 10% da população mundial. Se nós juntos formos 800 milhões de habitantes fazendo isso, com essa intenção clara, com essa amorosidade clara, já é, gente, já é. Não precisa todo mundo vibrar nessa frequência. Só precisa um quantum. E esse quantumzinho somos nós. Vamos juntos, vamos juntos. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela frequência, pela vibração, pela presença, pelas curtidas, pelos compartilhamentos de todos vocês. Obrigado por começarem a seguir. Compartilhem. Compartilhem a live. Segunda e sexta às 11h11. Estamos aqui falando, como eu trouxe. Nas terças e quintas no YouTube. Tem um conteúdo lá, estou lendo o livro A Coragem de Não Agradar, é o Café com Propósito, ele acontece nas terças e quintas às 4h20 da tarde no YouTube, e nas quartas-feiras eu estou normalmente no IG lá, no Instagram, trazendo também mais um pouquinho de conteúdo de intencionalização. E a partir da semana que vem já vai ter o link disponível aí para quem quiser adquirir o primeiro módulo da intencionalização, o módulo autocompreensão, perceber quem sou eu, quem é este ser, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, para que vocês possam entender um pouquinho mais essa viagem toda que o Ricardo traz e que vive isso, e que intencionaliza isso, e que entende ser a chave que me foi revelada para poder ir adiante. Olha aí, Grace, amanhã é teu aniversário, 57. Guria, seu! Parabéns, parabéns. Vou ter que cantar um parabéns campeiro aqui. Parabéns, parabéns. Saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia. Paz e alegria na lavoura da amizade. Guria, seu! Parabéns, parabéns, Grace. Que boa, energia boa, fiquei muito feliz. Obrigado de coração, de nada. Tamo junto, tamo junto. Quero só propagar mais e mais isso. Ai, ai. Já vejo essa nossa terra nova aí. Então, bora em frente, bora em frente. E o despertar depende de cada um de vocês. Eu já tô fazendo o meu aqui, né? Quem quiser, pega o bonde e vambora. Esse é o único bonde que não tem problema de pegar o bonde andando. O importante é pegar o bonde, para que a gente possa ir em frente. De nada, de nada. Beijo. Ok, ladies and gentlemen, um beijo bem grande para vocês. Vamos encerrar numa hora linda aqui, ó. Vai ser 12h21. Espelho, espelho meu, olha aí os espelhos. Olha as sincronicidades, as coincidências. Nos vemos na segunda-feira. Um ótimo final de semana para todos. Beijos e abraços. Até. Fui.